Olá, um abraço. Estamos de volta aqui no Gazeta News para trazer mais um convidado neste terceiro episódio no Gazeta News Entrevista. Nesta noite de sábado, o pessoal já está começando a criar aquele costume, né, Marcos Rodrigues, de nos acompanhar também sábados à noite para trazer sempre um personagem para debater os assuntos políticos e trazer também, né, seus projetos para o público de uma forma geral. Eu sou Viderlan Araújo. E você é quem? Marcos Rodrigues. Obrigado, Viderlan, pelo convite mais uma vez e vamos tocar nossa entrevista porque criou-se uma expectativa, né? Depois da sequência aí dos políticos que já vieram aqui, de quem seria, se ele ou ela, mas o assunto é política com certeza. E tenho certeza que os nossos números em termos de audiência com esse personagem são números que prometem bater recordes. Ele foi promotor de justiça durante 24 anos e 2 vezes procurador-geral de justiça do Ministério Público do Estado de Alagoas. Tem também se notabilizado pelo trabalho à frente do Grupo Estadual de Combate às Organizações Criminosas, ou então GECOC. Pela sua atuação também na área, recebeu o convite para assumir a segurança pública do Estado de Alagoas em 2 momentos. Com um perfil combativo, decidiu deixar sua trajetória no Ministério Público para trilhar um novo caminho na política. Em 2020, foi candidato a prefeito de Maceió, foi o mais votado no primeiro turno, mas perdeu a eleição para o atual prefeito de Maceió, JHC. Pois é, e a ousadia maior veio em 2022. Ele decidiu se candidatar a deputado federal, sendo o mais bem votado aqui na capital Maceió, com mais de 102 mil votos. Em Brasília, já no seu primeiro mandato político, ele passou a conhecer melhor as entranhas da política brasileira. Em 2023, foi escolhido 2 vezes parlamentar 5 estrelas, não que ele goste das estrelas, mas do reconhecimento, né? Pelo radar do Congresso. Alfredo Gaspar, do União Brasil, é o nosso entrevistado aqui no Gazeta News Entrevista. Alfredo, seja bem-vindo, prazer reencontrá-lo nessa condição de deputado e, naturalmente, fazendo uma provocação já, né? Você teve um potencial político a partir da sua gestão como secretário. O reflexo está aí na sua eleição para deputado federal. Mas existia uma dúvida. Por que o Alfredo não tentou um voo mais arriscado e se candidatou ao Senado em 2018? Volta aí às conversas daquela época. Muito obrigado pela sua presença. Obrigado. Primeiro eu quero agradecer essa oportunidade tão honrosa de rever você, Marcos, Viderlan, dizer que estou vindo pela vez primeira nesse estúdio aqui para participar do Gazeta News. Estou muito feliz com o que tenho visto. Segundo, agradecer a Alagoas a oportunidade de ser deputado federal com os pés no chão, tentando honrar a minha trajetória de vida. Eu sou uma pessoa que tenho, como falei, os pés no chão. Eu sei o tamanho da minha capacidade e que devo ter um passo de cada vez. 2018 eu ainda era pela primeira vez chefe do Ministério Público, ainda tinha um trabalho a entregar, sabia que precisava amadurecer mais a ideia de sair do Ministério Público. Por isso não estava preparado para ir para a política naquele momento. Isso foi algo muito pensado, eu tive muita dúvida. E não é bom você tomar decisões na dúvida. Precisei amadurecer efetivamente as consequências dessa decisão. E por isso, em 2018, eu não deixei a minha carreira para me candidatar. Agora, deputado, mais uma vez, aqui em nome do Marcos Rodrigues e toda a equipe aqui do Gazeta News, seja bem-vindo. Estamos também neste exato momento pelo portal gazetaweb.com, o mais completo portal de notícias de Alagoas, e através do nosso canal no YouTube, Gazeta News AL. Deputado, falando dos desafios em Brasília, em cima de assuntos como esse, o que é que o senhor precisou enfrentar logo de cara, quando foi conduzido pelos alagoanos para poder ter esse papel representativo também na Câmara dos Deputados, representando, claro, os alagoanos como deputado federal? Meu primeiro desafio é não jogar na lata do lixo a minha história de vida como promotor de justiça e como cidadão alagoano. E esse é um desafio diário que eu procuro não desrespeitar aqueles que confiaram em mim. É assim que me portarei, até quando Alagoas me conceder a honra de ser representante do povo na Câmara dos Deputados. Agora, Alfredo, do ponto de vista de espectro ideológico, você iniciou a sua carreira com visibilidade, além da atuação no MP, que além é uma atuação do Estado e tal, mas aí indo para o governo do Estado, numa função que era uma função de enfrentar a criminalidade, enfrentar a violência, né? Foi ali que você ganhou visibilidade, as pessoas descobriram um Alfredo que já atuava de forma dura no MP,
mas talvez não tivesse o alcance quando foi lá para a secretaria. E, posteriormente, você teve a coragem de mudar de grupo político. Você sai de um grupo político que tinha uma determinada linha ideológica, por exemplo, afinada agora com o próprio presidente Lula, e vai para um outro grupo político, e é lá que você consegue uma acolhida, e a gente descobre um Alfredo que tem até uma fala mais de oposição. Foi difícil tomar essa decisão? Como é que você se articulou para vivenciar esse momento? Marcos, primeiro deixando muito claro, a minha história de vida não começou como secretário de Segurança. Eu fui convidado a ser secretário de Segurança em 2014 pelo então governador eleito Renan Filho, pela minha história no Ministério Público de combate às organizações criminosas. Como secretário de Segurança, eu agi com independência e tive apoio do então governador. Mas a minha história ela vem de muito tempo, construída com muita luta. Quando eu fui ser secretário de Segurança, eu não fui para obedecer a uma linha ideológica, eu fui para repetir o mesmo Alfredo da mesma trajetória de vida. E aí eu tive uma passagem por pouco mais de um ano, onde nós retiramos Alagoas e Maceió do ranking de estado e capital mais violenta do Brasil. O STF decidiu que membro do Ministério Público não podia ser secretário de Segurança. Fui eleito candidato único pelos meus pares 2 vezes para ser chefe do Ministério Público. E quando eu fui com uma decisão mais madura, externar o desejo de ser candidato a prefeito de Maceió, eu recebi o convite do então governador Renan Filho para ir pelo MDB. E naquele momento eu disse ao governador que preferia ir por outro partido, por conta dessa questão ideológica. E o governador, muito gentilmente, disse que aceitaria esse caminho, desde que indicasse o vice, o que eu achei mais do que justo. Mas logo depois o então prefeito Rui Palmeira, também no gesto de generosidade, externou a vontade de me apoiar e gostaria de indicar o vice. Daí eu segui pelo MDB para que o prefeito de então Rui Palmeira pudesse indicar o vice. Mas essas composições sempre feitas em torno de projeto, nunca de ideologia política. Essa polarização do Brasil não chegava às nossas conversas. Quando eu fui candidato, eu fui muito injustiçado, porque naquele momento se dizia que eu seria um pau mandado dos calheiros. Eu nunca tive qualquer tipo de problema nessas alianças. Eu sempre mantive a minha independência. Mas isso realmente terminou pesando na opinião pública, seja lá qual motivo for, as narrativas elas eram muito fortes. Agora, para a candidatura a deputado federal, eu expliquei ao então governador Renan Filho que o posicionamento dele em apoiar o hoje presidente Lula e apoiar o hoje governador Paulo Dantas, e com essa junção com o hoje presidente da Assembleia Marcelo Vitor, era muito pesado para mim, não dava para eu manter os meus propósitos e explicar isso à população. Daí procurei um partido que não me colocasse com um viés ideológico nessa linha. Fui à União Brasil, um partido que eu tenho toda a liberdade de externar exatamente o que eu penso, como eu sigo e o que eu defendo. Por isso hoje estou no União Brasil, defendendo as pautas que defendi na minha vida inteira. Não tenho um Alfredo montanha-russa nem roda gigante. Eu sou a mesma pessoa de sempre. Ficou algum ressentimento, deputado, diante dessa situação, da forma, por exemplo, dessa sua decisão, principalmente com o hoje ministro dos Transportes, Renan Filho? Olha, eu e o ministro não tivemos contato, a não ser encontros casuais num próprio avião. Da minha parte, não tenho nenhum ressentimento, pelo contrário, tenho um reconhecimento de que ele foi um governador que me apoiou nas pautas de segurança pública. Mas nossos caminhos políticos e ideológicos, evidentemente, nos trouxeram para estradas completamente distintas. No momento que você disputou a prefeitura por Maceió e acabou sendo derrotado pelo prefeito JHC, é claro que um processo de campanha gera os chamados desgastes naturais. Mas a partir do momento que você se redireciona politicamente
e o prefeito também, quer dizer, houve a possibilidade de vocês também sentarem e entender, e você próprio entender que poderia contribuir com esse processo e projeto aí do Executivo Municipal. Foi muito complicado? Foi mais fácil em relação à primeira decisão? Não tive decisão política na minha vida fácil. Todas elas foram um processo que requereu da minha parte muita reflexão. Custaram algumas noites de sono? Com certeza. Eu não tomo decisão que não seja devidamente pensada. Com o governo federal, a minha linha de atuação era incompatível. Com o governo estadual, da mesma forma. Com o governo municipal, pelos resquícios de uma campanha dura, eu também não estava disposto a me coligar ou estar em parceria. Mas raciocinando e deixando o orgulho de lado, eu precisava mostrar resultado para o povo de Maceió. Foi quem me deu a maior votação para deputado federal. Foi que me colocou numa proporção de quase 50% na Câmara dos Deputados. Então, o meu tipo de parceria com o prefeito JHC foi em torno de projeto para o povo de Maceió. Acabei de ter uma reunião com ele destinando só para a saúde de Maceió agora 16 milhões de reais para diminuir consideravelmente filas de cirurgias eletivas, fortalecer o programa Corujão da Saúde, Saúde da Gente. Isso não seria possível se eu não tivesse feito essa parceria. Então você apaga a borracha, você deixa o orgulho de lado e você procura praticar a política da construção. Enquanto os meus princípios não forem feridos, é assim que eu irei continuar. Dentro dessa situação, inclusive no ambiente político, deputado, falando sobre essa relação com o prefeito de Maceió, JHC, foi um diálogo também muito saudável no momento, que proporcionou essa conversa para que vocês pudessem hoje marchar, né, pelo mesmo propósito aqui por Maceió e naturalmente para um projeto em 2026. Olha, lá no primeiro semestre de 2023, já como deputado federal, eu recebi um telefonema de um amigo em comum, meu e dele, que era o Dr. Luiz Romero Farias, dizendo que o prefeito queria dialogar comigo. Primeiro momento eu disse que estava me sentindo à vontade nesse posicionamento meu de fiscalizador das esferas, tanto estadual, federal quanto municipal. Ele insistiu nessa conversa e um mês depois nós voltamos a dialogar, eu e o Luiz Romero. E eu disse ao doutor Luiz Romero, doutor Luiz Romero, diga ao prefeito JHC que eu me sentirei contemplado em ajudar Maceió através do senhor na Secretaria de Saúde. Eu nem esperava que o doutor Luiz Romero aceitasse, porque ele é um homem que tem a vida resolvida por sua competência, nem esperava que o prefeito JHC aquecesse a essa indicação. E pouco tempo depois fui chamado para uma reunião com o prefeito JHC dizendo que tinha aceito a indicação e o doutor Luiz Romero também. Da minha parte só restou cumprir o que eu tinha dito, que é ajudar Maceió mais ainda, me manter na condição de parceiro, buscando construir políticas públicas eficientes. E confesso a você que hoje foi a melhor decisão que tomei. É muito bom você criticar, é muito bom você fiscalizar, mas também é muito importante você construir, concretizar aquilo que você planeja. E eu tenho, com a minha simplicidade, com tudo aquilo que eu tenho direito de verbas no mandato, eu tenho possibilitado fazer algumas parcerias que eu sei que vai mudar a vida das pessoas para melhor. Pois é, isso é importante. Se eu falar, inclusive, já que a gente está focado muito na questão da decisão, claro, e o aspecto municipal, mas trazer a conversa para a realidade parlamentar do deputado federal Alfredo Gaspar. Ele apresentou mais de 300 propostas legislativas, ele integra 3 comissões importantes, que é a Comissão de Constituição e Justiça, nada mais justo, é um assunto que ele domina muito bem, Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional e a Comissão de Segurança Pública e Combate também ao Crime Organizado. Como é que foi a acolhida de um deputado neófito, né, que é assim que é chamado os novatos em Brasília, para
comissões de tanta relevância e que acabam discutindo temas que, querendo ou não, Alfredo, podem modificar e modificam, né, a vida de milhões de pessoas Brasil afora. É interessante que o parlamento tem espaço para todo mundo. Tem para quem quer trabalhar sério, tem para quem quer ir buscar só verba, tem para quem tem um diálogo construtivo e para quem está lá só para fazer auê. O partido identificou em mim uma pessoa responsável e já é o segundo ano que me dá a responsabilidade de integrar a principal comissão da casa, que é a Comissão de Constituição e Justiça. E também viu a minha identificação com as relações exteriores e a defesa nacional, também é o segundo ano do qual eu sou titular. E na segurança pública, por coerência, também é o segundo ano que eu faço parte. E as relatorias importantes que o partido me identifica com capacidade para me designar, também tem me prestigiado. Então é um partido plural que sabe aproveitar o que há de melhor em seus parlamentares. Da minha parte, o meu compromisso é estudar muitos assuntos, é buscar ver quais são os anseios da sociedade e buscar não atrapalhar o país, o que é muito importante. Você não pode ter lei por lei, você tem que ter lei que adeque-se à necessidade da nação e principalmente da população. É isso que eu tenho procurado fazer e participando efetivamente dessas comissões. Alfredo, teve um fato importante dentro desse espectro da sua atuação, que é uma alteração que você fez no Código Penal. Eu queria que você tivesse a chance de explorar, explicar com mais detalhes o que é que acontece agora com a sua proposta que já vale para o país inteiro, algo que é relevante em relação à questão das vítimas aí de crimes patrimoniais. Queria que você esclarecesse, por favor. Eu fiz várias propostas legislativas de alteração do Código Penal. Essa semana o partido me disse que vai me designar para compor uma comissão especial de juristas também para uma nova alteração legislativa no Código de Processo Penal. Mas em relação a isso, foi uma relatoria. A relatoria é quando você pega um projeto que foi proposto por outro parlamentar e você faz as adequações necessárias. E eu tive a oportunidade de ser designado pelo meu partido para alterar alguns crimes patrimoniais, furto, roubo, estelionato, que são crimes que estão muito em voga, principalmente agora com a tecnologia. Hoje, para você roubar bilhões, não precisa sair de casa não, do computador você faz toda a desgraça. Então, eu aumentei as penas, fiz a adequação de novos tipos penais para que nós possamos estar atualizado à criminalidade. Mesmo com a esquerda sendo contra, nós conseguimos essa aprovação no plenário da Câmara dos Deputados, o que foi uma vitória muito grande. Hoje em dia, para se ter noção, a gente sabe a quantidade de crimes patrimoniais que tomou conta da nação. São milhões de casos de roubos, furtos de celulares, milhares de casos de furtos de veículos automotores, milhares de casos de furto de residência, milhares de casos de furto, por exemplo, de serviços essenciais como água, cabo de internet, energia elétrica, furto de dados bancários, furto com inserção de dados em sistema mundial de computadores. Então você precisa adequar a legislação, foi o que nós fizemos. A Câmara dos Deputados aprovou o nosso relatório em forma de substitutivo e agora isso está no Senado da República também para ir a voto. Agora, deputado, falando sobre as questões partidárias, que é muito importante, o senhor mencionou aqui durante a sua passagem toda a acolhida que a União Brasil te deu. Mas vamos falar um pouquinho a respeito desse processo de escolha também do Antônio Rueda, né, o presidente nacional. Como você acompanhou aquela situação toda que envolveu todos esses bastidores políticos do União Brasil, a nível de Brasil? Olha, eu não costumo atirar pedra em quem está por baixo. Eu quero dizer apenas que o nosso ex-presidente, o Luciano Bivar, ele teve a capacidade de criar um grande partido, teve a capacidade de eleger parlamentares que representam o terceiro maior partido do Brasil,
mas não teve a capacidade de manter essa união. Faltou pouco para concretizar essa grande obra. E naquele momento, acho que a saída mais eficiente seria o reconhecimento do próprio Luciano Bivar em ceder essa passagem de comando para alguém que estivesse mais atualizado com a nova conjuntura. Infelizmente, isso aconteceu a trancos e barrancos, mas nós já estamos em outra etapa. Acho importante reconhecer o passado, conhecer o presente e prever o futuro. O Rueda e o ACM Neto estão preparados para que o União Brasil seja um partido que possa disputar as eleições presidenciais, fortalecer os candidatos majoritários dos estados e os proporcionais. E que nós sejamos muito mais do que um partido, nós sejamos uma proposta para o país que está precisando neste momento. E que não sejamos tão dependentes do governo federal. Agora, o União Brasil, ele não é totalmente oposição, né? Tem relação com o governo, vota em matérias do governo, apesar de que eu vejo seus pronunciamentos, a sua fala na rede social, bastante atuante, o deputado na rede social, e você praticamente sempre coloca, né, a sua posição de forma muito clara, e quase sempre com a fala de oposição. Como é essa relação do partido? Ele é para ser de oposição? Ele é para ser um partido da governabilidade? Como é que vocês discutem isso lá? Olha, já registrei aqui, o União Brasil é um partido plural. Ele não lhe obriga a ser nem governo nem oposição. Nós temos lá a União Brasil fazendo parte, inclusive ocupando ministérios, mas isso não nos obriga, enquanto parlamentares, a seguir a orientação partidária, não. Nós temos liberdade de consciência. É assim que eu funciono. O que não dá é para eu estar fazendo discurso de oposição e por baixo dos panos atrás de recursos. Isso eu não faço. Então, assim, eu mantenho a minha linha de independência quando necessário, quando não de oposição. Governista eu jamais serei com o governo do PT. Agora, as pautas que interessarem ao Brasil, ninguém precisa me pedir nada. Eu sei o que é bom para o país e para o povo alagoano. Eu votarei sempre a favor. Teve reajuste do Bolsa Família. É uma pauta do PT? Eu vou estar dentro. Eu quero isso. Agora, ao mesmo tempo, eu quero que a população seja capacitada para ser independente dessa ajuda constante. Tem liberdade econômica, livre iniciativa, conta comigo. Agora, se for para aumentar imposto, como o governo do PT tem feito com muita fome, pode ser imposto de quem quer que seja, estou fora. Eu sou contra aumento de imposto. O povo brasileiro, o empresariado, o trabalhador, todos já são escravos de aumento de impostos, ninguém aguenta mais não. Então toda semana o governo manda matéria para aumentar a carga tributária. O governo quer agora acabar com a desoneração da folha de pagamento, que, 17 segmentos que representam um montante considerável da carteira assinada no Brasil. Eu vou votar a favor da desoneração para ser derrubada? Claro que não. Eu tenho que proteger o emprego. Então eu vou estar sempre lá fiscalizando e principalmente conhecendo a matéria que eu estou votando. O governo federal veio a Maceió na semana passada, inaugurou a 5ª etapa, né? Pelo menos as obras sendo iniciadas do trecho do Canal do Sertão, trecho 5, e logo depois realizou a entrega também de unidades habitacionais. E naquela oportunidade, conversava com o Marcos Rodrigues, nós vimos ali muitas pessoas de oposição e situação se mantendo ali no mesmo propósito. Qual o seu ponto de vista, deputado, a respeito do que nós vimos na última semana aqui em Maceió e também na cidade de São José da Tapera? Necessariamente de outro amigo parlamentar também, o deputado federal Arthur Lira, que durante os últimos 4 anos se mostrou ser aliado do ex-presidente Jair Bolsonaro. Olha, eu considero o Canal do Sertão uma necessidade premente do povo de Alagoas, mas sendo justo, isso já vem há décadas e o povo com a mesma conversa dos políticos que isso vai ser a redenção do sertão. E até hoje não foi. Disso aí a Polícia Federal já passeou, os políticos já enganaram, a população continua morrendo de sede e de fome com o Canal do Sertão.
Essa é uma realidade. Quantas décadas ainda para o Canal do Sertão ficar pronto? Quantas décadas ainda para o Sertão de Alagoas se tornar um celeiro de produção de alimentos? Eu sobrevoei muito e andei muito no Canal do Sertão. Eu tenho pena do meu povo. É isso que eu gostaria de dizer em relação ao Canal do Sertão. Espero que haja uma política adequada de gerenciamento do Canal do Sertão e que realmente distribua oportunidades aos sertanejos. Negócio de discurso para assinar ordem de serviço não é comigo. Nós estamos devendo ao povo de Alagoas uma estrutura adequada de gerenciamento do Canal do Sertão, para que nós possamos produzir alimentos, acabar com a sede e não ficar com um canal com a evaporação altíssima e o povo passando fome e sede na beira do canal. E um detalhe importante, Viderlan, e principalmente combater o roubo de água, né, que é uma coisa lamentável. Isso. E que não ocorre só com o canal, já acontecia já com a adutora do Sertão também, que é outro projeto antigo aqui de Alagoas. O deputado Alfredo está apontando uma direção importante. Deputado, essa é uma fala que obviamente ela aponta o seu olhar crítico, mas ao mesmo tempo reconhecendo a importância social. Por outro lado, a narrativa, né, que essa palavra ganhou muita moda, sim, é de que, obviamente, quem é contra o canal é contra o povo de Alagoas. Você não tem medo de ser mal interpretado? Não, considerando que foi pregado lá muita união de todos e tal. Não, que eu não sou contra o canal. Se tem alguém favorável ao Canal do Sertão, sou eu. O que eu sou contra é desvio de recurso das obras do canal, como a Polícia Federal já detectou. O que eu sou contra é contra discurso vazio que nunca sai da teoria para a prática. O que eu sou contra é o povo estar passando fome porque o governo é incompetente para produzir alimento e ter um gerenciamento na produção de alimentos e na distribuição de água. Eu sou contra disso, vamos deixar bem claro. Mas da minha parte, conta integralmente com o meu apoio e o meu entusiasmo. Eu só não acho correto décadas e décadas para um projeto que já deveria estar pronto e mudando a vida da população. E gostaria que o TCU dissesse quem foi que meteu a mão no dinheiro do Canal do Sertão, que não permitiu que ele ainda ficasse pronto, que ainda não permitiu isso. Infelizmente, muita gente enriqueceu com o dinheiro do Canal do Sertão à custa do povo sofrido do estado de Alagoas. É isso que eu quero deixar claro. Por outro lado, não tem ninguém com mais boa fé e com mais vontade de que aquilo dê certo e que o povo saia da miséria. Tá? O que eu não gostaria era grandes fazendeiros engordando o boi com as águas do Canal do Sertão, enquanto o pequeno agricultor continua na mesma miséria. Essa é a realidade. Acho que o Canal do Sertão era para ter um planejamento muito mais eficiente e um gerenciamento de água eficiente. Ponto. Habitação. Nós não temos um problema maior, eu acho que hoje num país aliado à segurança pública e à saúde, do que a habitação. Basta ver aqui em Maceió a quantidade de pessoas que moram em submoradias, que isso decorre subnutrição, miséria absoluta. Então, entregar unidades habitacionais é fundamental. Eu tive lá a Secretaria de Habitação, indicação nossa, e pude ver de perto essas necessidades. Mas vamos ser sinceros, e aí dá a César o que é de César. O Parque da Lagoa já vem de vários governos e cada qual dando a sua contribuição. O Lula não foi o salvador da pátria, não. Teve uma participação efetiva do município. Esse povo também vem na miséria há muito tempo. E Alagoas tem um déficit habitacional que precisa ser suprido pelo governo federal. Muito bom que essas moradias sejam entregues, mas também vocês podem ficar na certeza. Há muita dificuldade de agilizar isso, porque entidades como a BRK poderiam agilizar perfuração de poços e os conjuntos lá do Santa Amélia já terem sido entregues, por exemplo. Então, assim, não é, minha gente, só bater palma. Político tem a obrigação para com o povo e temos um déficit grande habitacional e precisamos incrementar isso aí. A gente vê essa população da beira da lagoa, imagine o sofrimento desde que Maceió foi fundada, que os excluídos são jogados para a lama lá na beira da
lagoa. Vem essa Braskem criminosa e retira um monte de gente que sobrevivia disso. Ou seja, o déficit, a necessidade, ela é muito maior do que isso que está aí. Mas aquilo que for bom eu bato palma. O que eu não vou para uma inauguração dessa, apesar de ter a participação lá na Secretaria de Habitação, é que eu detesto solenidade e muito menos hipocrisia. Então, assim, com o meu mandato pode contar integralmente. Com palmas falsas ou sorrisos falsos, não, porque eu sou ser humano e gosto de manter as minhas posições. Mas tudo que precisa conversar com qualquer um das esferas de governo terá sempre a minha presença e a minha cobrança por Alagoas, por Maceió e pelo Brasil. O senhor acabou de citar a Companhia de Abastecimento de Água, né, a BRK, e eu gostaria de também provocar sobre a questão do seu posicionamento, seu ponto de vista sobre privatizações. Alguns municípios, por exemplo, ainda sofrem com falta d'água e não são municípios do sertão. Gostaria que o senhor trouxesse seu ponto de vista a respeito desse assunto também. Olha, Alagoas é um estado pobre, de uma região pobre chamada Nordeste. E essa pobreza vem muito, e muito mesmo, da seca e da falta de água. Infelizmente, essa é uma realidade que nós, nordestinos, com raras exceções, vivenciamos. Foi vendido como uma grande solução, e não foi em Alagoas, não. Não foi no Brasil, não, isso no mundo inteiro. Como a questão do saneamento, ela fosse incapaz de ser resolvida pelo poder público. Então, se passará em 500 anos do descobrimento do Brasil, e quando você faz o levantamento do saneamento básico, você consegue identificar verdadeiros bolsões de miséria absoluta, em que você não tem o esgotamento sanitário, você não tem a água potável, não é? E aí, qual foi a solução? Privatiza. Ei, rapaz, não é que a solução está saindo pior do que o antecessor? O povo está sendo cobrado, o povo está pagando taxa de água que não chega nas torneiras, o povo está pagando a taxa do saneamento que não está realizado. Então, veja, saiu de uma desgraça para uma tragédia. Pode ser que daqui a 10, 20 anos isso mude, mas a população está insatisfeita. E a população está insatisfeita, não adianta tapar o sol com a peneira. No estado de Alagoas, aonde eu ando, a reclamação é uma só. E uma é BRK, a outra é Águas do Sertão e por aí vai. Ou seja, cabe a nós políticos exigirmos o cumprimento contratual ou a rescisão disso. Não dá para essas empresas terem fundos aportados pelo mundo inteiro para lucrar e deixar a população na desgraça, na sede, sem tomar banho, a população passando necessidade. E o pior, parece aquela história que só o que vale é o dinheiro. Então, assim, a necessidade da população não importa, quer saber se aquilo dali vai ser ou não competitivo, vai ser ou não rentável para a empresa. A gente não pode viver sobre esse prisma. A gente tem um déficit social muito grande com o povo de Alagoas. Então, esse é um olhar que a classe política tem que fazer a meia-culpa e tem que cobrar responsabilidade. De acordo com o que o senhor conhece do que foi, né, o processo dessa concessão para a exploração da água, e do serviço de saneamento por tanto tempo, quem pode fiscalizar? Só a Assembleia ou o senhor como parlamentar pode fazer uma federal, né? Pode fazer alguma provocação? E eu falo isso porque, quando o senhor bem coloca, as pessoas cobram de nós, comunicadores, né, querendo sempre um espaço para falar sobre esse drama, mas acredito que o senhor confirma aí, como político também é cobrado. Tem algum viés legal que permitisse algum tipo de apuração, conhecer detalhes, uma audiência pública? Eu acho que a audiência pública nem se fala. O tamanho do problema é maior do que uma determinada categoria de pessoas para resolver. Nós estamos com um poder econômico do outro lado. Essas empresas, elas são gigantes internacionais. Elas têm concessões pelo Brasil inteiro. A população gritando não está resolvendo. Aí é o resultado. Então, acho que cabe à classe política pensar menos no retorno financeiro e mais na responsabilidade social para com os alagoanos. Eu acho que esse é um debate que tem que ser trazido para as eleições municipais. As eleições municipais, os prefeitos têm que dizer à população como vão agir caso consigam um mandato. Ah, prefeito, mas foi você que vendeu.
Tudo bem, o prefeito botou lá. Mas o prefeito, não é porque ele botou lá que ele não possa correr atrás para superar essas deficiências. Eu não me retiro a responsabilidade também de discutir isso, não. Eu só acho que quem está pagando um preço muito alto é o consumidor final, que continua com problemas iguais ou maiores e agora enfrentando o poder econômico sem a solução de vida. Deputado, vamos falar um pouquinho então já desse cenário municipal. Você estará ao lado do JHC, que vai tentar essa reeleição, ou ainda existem fatores que estão sendo trabalhados? Um martelo já está batido? Olha, comigo não tem meio termo, nem ameaça disso ou daquilo outro, não. Comigo é o seguinte, eu não gostaria, quando fui pela primeira vez chamado para compor com o JHC, eu não gostaria naquele momento de fazer essa composição. As coisas andaram, nós fizemos essa aliança por Maceió. Não vai ser agora que eu vou saltar do barco. Então, assim, o JHC e especialmente Maceió podem contar integralmente com o mandato do deputado federal Alfredo Gaspar, que eu trabalho dia e noite por Maceió e por Alagoas, e é isso que me importa, eu não tenho nenhuma vaidade. Ainda, não, vamos manter em suspense, não, de jeito nenhum. Eu quero ter a oportunidade de ajudar o povo de Alagoas. Dentro desse conceito, o senhor participa das discussões ou participará das discussões para a indicação do vice? O senhor tem um nome para, se fosse consultado pelo prefeito ou pelo grupo, para indicar para a composição de vice? Eu não tenho participado de nenhuma discussão política além da chapa de candidatos a vereador pela União Brasil. Mas, com certeza, irei querer participar da construção do vice de Maceió. Você me pergunta por quê? Porque eu acho que o JHC tem tudo para se descompatibilizar do cargo de prefeito para ser candidato a majoritário, e nós precisamos saber com quem Maceió vai ficar. Então esse é um pleito diferente, é um pleito em que o vice-prefeito terá uma relevância. Nós não podemos ter um vice-prefeito para destruir Maceió. Então, claro que eu quero participar, eu tenho uma responsabilidade. Eu fui o deputado federal mais votado de Maceió na eleição passada. Agora diga, Alfredo, tu quer ser o vice-prefeito? Aí eu posso garantir que eu estou muito bem no meu lugar, procurando honrar o meu mandato de deputado federal. Tirou minha pergunta, deputado? Chance zero disso acontecer. Tirou minha pergunta, deputado. Então vamos fazer outra provocação, né? Já antecipou os fatos aqui? Se o Jota, como ele bem coloca, pode no futuro, né, disputar aí um novo projeto que poderá passar pelo governo do estado, nesse você vai ou vai para o Senado? Vai, eu digo, compondo com ele como vice ou vai para o Senado? Olha, só para... Ou reeleição. Só para retornar um pouco. Vocês me perguntaram por que em 2018 eu não saí candidato. Isso. Eu disse a vocês que eu não estava seguro para deixar uma carreira que era a minha carreira do Ministério Público. 2020 eu tomei essa decisão. Foi uma decisão muito dura. Foi uma decisão que logo depois eu perdi o meu pai e hoje está fazendo 4 anos. Foi uma decisão que eu fui para o segundo turno, mas perdi a eleição. Que eu tive que me reinventar para em 2022 me eleger deputado federal. Eu estou trabalhando dia e noite para não decepcionar o meu eleitorado. E eu viso a minha reeleição para deputado federal. E espero manter o grupo unido para que em 2026 a gente possa conversar sobre todas as colocações. Mas desde já a minha posição é na direção de reeleição para deputado federal. Tá vendo? Conversa pode existir. Como você que conversou comigo para trazer para o podcast. Claro, com certeza. Pode acontecer, né? Pontuação. Importante. Conversa é conversa, né? Agora, deputado, estamos com o Gazeta News Entrevista na noite deste sábado. O Viderlan Araújo, o Marcos Rodrigues, conversando com o deputado federal Alfredo Gaspar. Muitos projetos, entrevista muito bacana, né, Marcos? Por sinal, né? É isso aí. Inclusive, provocações também. Provocações também. O Alfredo fez uma provocação grande em Brasília que pode ser o maior vespeiro que ele já mexeu na vida dele. Ele mexeu em muitos aqui em Alagoas, né? Que é a CPI para investigar o crime organizado. Você fez aí, foi quem deu a alma e vida à ideia do GECOC aqui. Tem experiência como promotor, teve experiência como secretário estadual. E agora você quer um debate nacional
sobre o crime organizado. Em que pé está essa CPI e o que é que você espera descobrir com essa investigação? Já dizem que CPI se sabe como começa, mas não sabe como se termina. O parlamento é um local muito adequado para que nós possamos aperfeiçoar a legislação e trazer à tona os fatos que, por enquanto, estão lá escondidos. O que é a CPI? A CPI é você reunir, no meu caso, assinaturas de parlamentares para, atingindo 171, você dá a entrada na mesa diretora e o presidente do Congresso ou o presidente da Câmara dos Deputados, que no meu caso foram deputados federais, decidir se vai estar lá ou não. Hoje nós devemos ter umas 9 CPIs com um número mínimo de 171 assinaturas. A que eu dei início e colhi as assinaturas, ela está na 5ª colocação. Semana passada procurei o presidente Arthur Lira, solicitando a ele que essa pauta fosse efetivamente concretizada. E ele prometeu estudar o caso e em breve dar essa resposta. Por que é importante a CPI do crime organizado? Nós estamos vivenciando num país, e isso é uma realidade triste, de norte a sul, vários corredores de tráfico de drogas, vários corredores de importação de armamento ilegal. Nós estamos presenciando as facções criminosas dominando os presídios. Nós estamos presenciando as organizações criminosas enviando milhares de toneladas de drogas para os outros continentes. Agora, mais recentemente, nos últimos 5 anos, estamos vivenciando as organizações criminosas prestando serviço aos entes federativos. São Paulo é um exemplo. Então, estão prestando serviço de limpeza, prestando serviço de consultoria, de transporte. Ou seja, isso não é possível sem o crime organizado estar lá inserido nos poderes. Precisamos trazer isso à tona, precisamos saber quem é que tem vínculo com o crime organizado e que tem colocado o país na rota do narco-estado. Nós não podemos nos transformar numa Colômbia, não podemos nos transformar no México, nós não podemos caminhar para ser um Paraguai, precisamos interromper. E olha, aqui estamos geograficamente situados em uma zona muito difícil. Paraguai com a maconha, aí você pega lá o Peru, Equador, Venezuela, você pega Colômbia com uma plantação muito grande de cocaína, então as narco-guerrilhas. Então a gente está situado em um local geopolítico que está muito pressionado pelo crime organizado. E o Brasil precisa limpar e, como eu digo, balançar para tirar o pó e saber por baixo da poeira quem são os agentes públicos e quem são os grandes agentes privados que incentivam o crime organizado. Lavagem de dinheiro, que é uma coisa absurda. Hoje as moedas digitais, as criptomoedas, você não tem nem ideia de como é essa lavagem. Então, às vezes você está conversando com um cidadão de lado, às vezes você está discutindo uma política pública com um cidadão em que a licitação já está toda direcionada para fortalecer o crime organizado. A gente tem que acabar com isso. E uma CPI calha bem, porque tem muita gente precisando ser exposta sob os holofotes para que a gente dê um freio de arrumação verdadeiro. Uma CPI como essa, deputado, dá para esperar, por exemplo, situações que já estão em movimento, como, por exemplo, no Senado, uma CPI de apostas esportivas, esses jogos que promovem muitas vezes também facilidades para as pessoas e por trás disso estaria ali, de repente, um mecanismo de atuação também de forma ilegal para poder facilitar e fortalecer o crime organizado, na sua opinião, deputado? Até de lavagem de dinheiro. Viderlan, eu fui contra a taxação das apostas esportivas, porque eu sei que aquilo é uma porta aberta para o crime organizado. Votei contra. Fui muito criticado, mas não posso ir contra a minha consciência, não. Eu acho assim, que o Brasil tem funcionado com uma lógica perversa. Tem pouca vaga de preso. Vamos fazer o seguinte, vamos botar a tornozeleira eletrônica. Tem pouca vaga de preso. Olha, vamos diminuir o tempo de permanência. Olha, está prendendo muito traficante. Vamos dar uma cota para que se possa fazer o tráfico. Então essa lógica ela tem que acabar. O Brasil tem que ter tolerância zero em determinados assuntos.
como a corrupção. Ninguém fala mais em combater a corrupção, não. A corrupção hoje é uma coisa comum. Isso não desperta mais nenhuma curiosidade. Um dia desse eu estava lendo uma notícia, eu não me lembro de que estado foi, parece que foi do Pará. 1,2 bilhão numa fraude de recursos da saúde. Meu Deus do céu, onde é que nós vamos chegar? E esse dinheiro não podia ser melhor empregado? Mas isso não está mais comovendo a sociedade, não. O Supremo Tribunal Federal está se sobrepondo às decisões do Congresso Nacional. Olha, devia ser cada um no seu quadrado, a Constituição delimita isso. Então, assim, eu acho que tem muita coisa que precisa ser passada a limpo num país e precisa as pessoas sustentarem as suas opiniões de forma elegante, mas com convicção. Sabendo que isso aí também, dentro da estrutura, e para quem está de fora como nós, Marcos, aqui do processo, o que se imagina, deputado, é o seguinte: você deve estar aí diante dessa provocação de uma CPI, também mexendo com interesses de pessoas que sequer imagina. Você teme por isso? Temo não, eu já estou com 53 anos, já enfrentei muitos desafios. Olha, falando sinceramente, eu só temo a Deus e a minha mãe. Meu pai era outro que eu temia, mas temia de reverência, assim como eu temo a minha mãe. A vida vai nos ensinando que o que tiver que acontecer, acontece. E estou bem, eu me sinto tranquilo para enfrentar qualquer desafio. Eu tenho muita fé em Deus e acho que essa CPI é necessária para o país. Como é que foi a assinatura? Representantes do governo assinaram, do PT assinaram? Não. PCdoB assinaram? Esqueça. PSOL assinou? Como é que foi? A CPI de combate ao crime organizado praticamente não teve nenhuma assinatura de integrantes do governo, de integrantes da base do governo. Raríssimas exceções, mas a grande maioria foi de direita e de centro-direita e das pessoas que têm mais consciência do que hoje o crime organizado tem feito de malefício para o país. Brasília mantém a tradição de que quem articula a instalação de uma CPI a preside, ou depois é que se conversa sobre isso? Teoricamente, sim, mas a gente sabe que casos concretos, às vezes a pressão do próprio governo, ela muda a estrutura das CPIs. Estamos chegando já numa reta final do Gazeta News Entrevista com o deputado federal Alfredo Gaspar, aqui na noite deste sábado. A pergunta que nós gostaríamos de deixar à vontade nesse exato momento, deputado, é o seguinte: o que é que o maceioense pode esperar de sua atuação para esses próximos capítulos? Não do que já foi feito até agora, mas daqui para frente, o que é que o deputado Alfredo Gaspar vai colocar em prática ou pretende colocar em prática diante dessa sua atuação como deputado? Eu tenho atuado em 3 frentes, das quais não irei me afastar. Todos os recursos que chegarem ao meu mandato, eles serão de forma cristalina direcionados para quem mais precisa e para as áreas que apresentam essa carência. Foi por isso que estive na Prefeitura de Maceió, só em uma oportunidade essa semana, destinando 16 milhões de reais para a saúde de Maceió, para nós zerarmos fila, para incrementar recursos no Saúde da Gente, no Corujão da Saúde. O outro é fiscalização. Eu não me vejo como parlamentar sem fiscalizar ações dos entes federativos, especialmente a República, o Estado e os municípios. E o terceiro é que eu estou no parlamento para atender os anseios da sociedade. Tem muita legislação importante que precisa ser colocada em prática, precisa ser melhorada ou revogada. Então, assim, eu trabalho trazendo resultado com recurso, trabalho fiscalizando e trabalho também legislando. São os meus 3 paradigmas. Fiz isso até aqui e irei fazer isso até o final do meu mandato. Se eu não agradar o povo alagoano, paciência. Esse é o Alfredo, deputado federal, que não foge aos seus princípios. Se eu agradar, continuarei trabalhando da mesma forma para fortalecer esses paradigmas importantíssimos que eu creio que é o papel de um deputado federal. É isso. Deputado, a gente sempre dá oportunidade dos políticos que por aqui passam, que eles divulguem como é que ele interage com as pessoas, né? Rede social, como é que o Alfredo é localizado, como é que as pessoas podem mandar sugestões, enfim, críticas ou até propostas, como é que fazem?
Olha, é interessante essa interação no mundo atual, que nós temos vários canais, né? Isso. Eu tenho um site, Alfredo Gaspar, deputado federal lá de Brasília, que eu recebo sugestões para o exercício do mandato, inclusive projetos de lei que eu mando imediatamente à equipe me direcionar para a gente saber o que é que está dentro de uma perspectiva viável. Eu também lido com as visitas quando sou chamado para ver se aquelas entidades, se aqueles entes públicos estão aptos a receber uma ajuda parlamentar de uma emenda diante da seriedade do trabalho. E diariamente eu estou nas minhas redes sociais, por exemplo, o Instagram, Facebook. Eu lá antes de dormir ou quando tem um tempinho vou lá para ver o que é que a população está cobrando de mim, tanto para algo futuro quanto algo que está acontecendo. E procuro essa interação. Hoje o meu maior desafio é esse, é poder trabalhar muito sem deixar de lado a interação, porque é aí que eu presto contas à sociedade. Meu Instagram é Alfredo Gaspar, @Alfredo Gaspar, tá lá, e eu procuro sempre, assim, atender as demandas. E estou aqui em Alagoas, na segunda, na sexta, no sábado e domingo, e não paro não. Trabalho mais em Alagoas do que até em Brasília, porque ando correndo o estado para os 4 cantos, tentando continuar a dialogar com o eleitorado, com o cidadão, porque nada melhor do que aprender com o povo e tentar consertar os erros ou aperfeiçoar aquilo que porventura tenha sido de acerto. É isso. Obrigado pela presença, Muito obrigado, deputado. Valeu, né? Você deixou de perguntar alguma coisa? Não, deixei de perguntar nada não. Pelo contrário, o deputado veio com a mão. Vamos guardar algumas coisas para a próxima. Obrigado, um abraço, pela deputado. presença. Muito obrigado, tá certo, pela presença aqui ao Gazeta News, por ter contribuído com esse trabalho que nós estamos aqui participando, eu e o Marcos Rodrigues, e as portas também do Gazeta News sempre abertas para um possível retorno durante esse processo eleitoral que vai se formando, deputado. Eu quero também parabenizar o presidente Fernando Collor aqui por toda essa renovação que eu estou vendo aqui nos estúdios e aí também na redação, e o presidente Amorim, assim também como o nosso presidente Fernando James, e eu tenho certeza que a Gazeta de Alagoas, a Gazeta News, terá vida longa. Valeu, até a próxima. Até a próxima. Assim nós vamos encerrando o Gazeta News Entrevista ao lado do Marcos Rodrigues na noite deste sábado. Lembrando também que você vai poder acompanhar os principais momentos e toda a repercussão no portal Gazeta Web, o mais completo portal de notícias de Alagoas, através do nosso canal no YouTube, Gazeta News AL, e o Marcos Rodrigues também. Marcos, manda o teu recado pro pessoal aí nesse finalzinho, vai lá. Pois é, isso dá trabalho, viu? A gente produz entrevista, escreve para divulgar, repercutindo aqui os principais pontos, para instigar as pessoas a se informarem, né? Mas o mais importante é que você compartilhe aí com todas as pessoas que você conhece, porque o Alfredo fez várias revelações aqui. Acho que você vai gostar ou criticar algumas, vale a pena assistir. Até o próximo episódio, então, do Gazeta News Entrevista. Acompanhe sempre a nossa programação. Um abraço também para os assinantes NET Claro no canal 525 e a repercussão durante a semana também na Gazeta de Alagoas, 90 anos evoluindo a informação. Um grande abraço e até o próximo episódio, se Deus quiser. Tchau, tchau.